Vimos ontem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Mas o que esse sacrifício propiciou? O que foi possível através desse sacrifício? Através desse sacrifício, o Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso mediador. Se tornou o nosso sacerdote diante de Deus. Lembra-se, o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, e aí assentou-se à direita de Deus. E agora, então, ele tinha a qualificação para fazer a mediação dos seres humanos. Seres humanos pecadores, injustos, seriam justificados através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no céu, sentado à direita de Deus, é o nosso sumo sacerdote. Ele provê a nossa necessidade de salvação. Ele nos dá a vida eterna. Ele faz a mediação entre nós, pecadores, e um Deus santo. Ele faz com que possamos chegar à presença de Deus. A Bíblia nos dá a segurança da intercessão do Senhor Jesus Cristo, a segurança da intercessão deste divino sacerdote. Veja o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmemente a nossa confissão. Ora, temos segurança, temos que estar firmes com a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora o verso 16, veja o que isso permitiu. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente. Algumas outras traduções dizem confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Veja, irmãos, o Senhor Jesus está lá no céu, o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. E é lá, então, que nós vamos ser agora representados. Estamos sendo representados pelo sumo sacerdote. Mas não é um sacerdote qualquer, é o maior sumo sacerdote. E é um que sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas necessidades. Ele se compadece de nós, isso quer dizer, ele fica junto conosco nas nossas dificuldades. Ele sabe como nos representar. Veja ainda o outro texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente aquele que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Ora, então, se nós nos achegamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, ele pode salvar perfeitamente. Outras traduções dizem assim, ele pode salvar totalmente. Veja o texto da nossa lição. Jesus nos apresenta diante do universo revestidos da sua justiça, salvos por sua morte e redimidos pelo seu sangue. Tudo o que deveríamos ter sido, ele foi. Em Cristo não há condenação pelos pecados do nosso passado. Em Cristo nossa culpa não existe. Impressionante, irmãos. Como que a nossa culpa não existe? Não existe por conta do sacrifício de Cristo. Em Cristo a nossa culpa não existe. A nossa culpa foi deletada, foi eliminada. E por sua poderosa intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. As correntes que nos prendiam são soltas e somos libertos. Liberdade, irmãos. Liberdade somente através do sangue de Cristo. Então, nesse grande conflito, irmãos, nesse conflito cósmico no qual estamos imersos, qual é o desejo do Senhor Deus? Qual é o desejo de Cristo? Veja o que ele disse lá, relatado em João 17, 24 a 26. A oração que ele estava fazendo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para mostrar a Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim, ele também disse assim. Qual é o desejo do Senhor Jesus Cristo? Nos salvar. Eu tenho dito já muitas vezes, vocês me ouviram falar isso. Qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é a nossa salvação. O empenho de Deus é a nossa salvação. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós nos negamos a essa salvação. Nós não queremos essa salvação. Não queremos ouvir a Deus e passamos a ouvir ao inimigo de Deus. Veja um parágrafo da nossa lição para concluirmos. Acima de tudo, Jesus quer que estejamos com Ele no céu. O seu desejo, a razão da sua morte e intercessão é nos salvar. Por que o Senhor Jesus morreu, irmãos? Para nos salvar. Por que o Jesus subiu ao céu? Para nos salvar. Por que ele intercede lá no céu? Para nos salvar. Você tem alguma necessidade? Diga a Jesus. Onde há tristeza, ele consola. Onde há medo, ele traz paz. Onde há culpa, ele perdoa. Onde há fraqueza, ele traz a força. Que maravilha, irmãos. Conhecer a Jesus. Conhecer esse Jesus Salvador, esse Jesus que morreu por nós, esse Jesus que está intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. Ele é o único mediador que podia mediar pecadores com a divindade. E ele faz isso. Como diz a lição, ele faz sempre. Sempre ele faz isso, continuamente. E que nós possamos estar tranquilos. Temos um mediador. Lembro agora de outro texto da Bíblia. Tudo está escrito para que a gente não peque, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor, nosso advogado. Você vai querer outro advogado? Você vai constituir outro advogado? Não, eu quero ter esse advogado. Este advogado que se dispôs a me defender, a fazer a mediação e mais, morreu para me salvar.